Boa noite. A Polícia Militar de São Paulo vai usar armamento fabricado na Áustria a partir do ano que vem. A empresa Glock venceu a licitação pública, vendendo pelo menor valor o lote de 40 mil pistolas calibre .40, além de 1.309 fuzis e 10 metralhadoras. Segundo a PM, o custo total do lote, R$ 108.900.000, significa uma economia de 53 milhões de reais. A atual fornecedora, a brasileira Taurus, não participou da licitação. A fabricante responde a processos administrativos e judiciais por falha nos equipamentos entregues. Veja agora nossos outros destaques. Quadro ruim das escolas, pintado pelo Tribunal de Contas, motiva a criação de Frente Parlamentar do Ensino. Unicamp explica na Assembleia Paulista plano de criação de Polo Internacional de Desenvolvimento Sustentável. Ibirapuera, 65 anos. Na quarta reportagem da série, o marco da alta cultura e costura fincado no coração verde da capital. A segunda edição do Jornal da Assembleia começa agora. Relatório do Tribunal de Contas do Estado registra escola sem banheiro, área para merenda, nem vistoria obrigatória do Corpo de Bombeiros. O documento foi a base da audiência pública que lançou a Frente Parlamentar em defesa da infraestrutura da rede estadual de ensino. Uma audiência pública para debater a situação das escolas estaduais marcou o lançamento da Frente Parlamentar em defesa do investimento na infraestrutura da rede estadual de ensino. O coordenador dos trabalhos será o deputado Emílio de Souza, do PT. O evento teve presença de parlamentares, educadores e representantes de movimentos sociais e de educação. O professor poder ligar e dizer, olha, a minha escola choveu, quebraram-se tantas janelas e continua assim há 2, 3 semanas. A minha escola houve um desmoronamento do muro e estão entrando pessoas que não pertencem à comunidade. Isso é necessário. O professor vai se sentir visto, vai se sentir ouvido e vai alimentar os dados, que são 5 mil e poucas escolas no estado todo. Então é importante a frente e, na minha opinião, dentro da frente, esse tipo de participação. No evento foi apresentado um levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo entre 2014 e 2018, com base em 133 escolas, que mostra que 95% delas não possuíam auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, 37,6% não tinham área delimitada para oferecer merenda e 2,9% não contavam com banheiros para alunos. O deputado Emílio de Souza, do Partido dos Trabalhadores, é autor do projeto de lei 724 de 2019, que institui o Portal da Transparência das Escolas Estaduais de São Paulo. O PL propõe que o governo do estado mantenha na internet informações sobre a infraestrutura da rede pública de ensino para garantir e facilitar a fiscalização e o controle social das estruturas dos prédios. Além da fiscalização, a Frente Parlamentar, que contou com a adesão de 60 deputados de 21 partidos diferentes, deve propor a recomposição do orçamento público para a manutenção e conservação das escolas. Chegou a hora do Estado ampliar o investimento. Os recursos para manutenção de escola, desde 2014, há 5 anos, vem caindo ano após ano e agora nós queremos reverter essa situação, alocar mais recursos e garantir que as escolas tenham mais qualidade. CPI do táxi aéreo estuda meios de aumentar o rigor na fiscalização dos voos. O alvo são as empresas que atuam de forma clandestina. Representantes das empresas de voos fretados, um representante das empresas de voos fretados falou sobre a questão aos parlamentares paulistas. Catarina Chute acompanhou a reunião. O encontro aconteceu no plenário Dom Pedro I da Alesp, com a presença do senhor Raul Marinho, especialista no combate ao táxi aéreo clandestino. Durante a oitiva, o técnico apresentou o panorama atual da operação de empresas do segmento. Falou sobre as medidas tomadas pela Agência Nacional de Aviação Civil no combate ao transporte ilegal e a importância de diminuir a burocracia que envolve a regulamentação de empresas do setor. A ANAC tem investido bastante em inteligência para buscar maximizar a eficiência das inspeções de rampa, que é como a gente chama as blitz que se faz na aviação civil, para verificar a regularidade dos aviões que pousam nos aeródromos do Brasil, né? Então, cada vez mais investir em inteligência. É isso que a ANAC já tem feito e que tem que fazer mais. O que a ANAC
precisa melhorar é na questão burocrática para a certificação de empresas ou para o que a gente chama de inclusão de aeronaves nas especificações operativas. O presidente desta comissão parlamentar de inquérito é o deputado delegado Olindo Progressistas, que pretende tomar providências para acabar com a atividade ilegal no Estado e defende o cumprimento da legislação com penalidades mais rígidas para quem não seguir. Essa CPI começou numa CPI realmente pequena e espero que ela cresça, e o que interessa é que possa ajudar o povo. Não tem uma CPI que depois acaba em pizza e não acaba em nada. Nós temos que mostrar o que está acontecendo para que as autoridades tomem a iniciativa de começar a tomar providência. Aumentou-se já o valor da multa, e o que será feito mais? Eu não vejo ninguém ser preso com o avião que cai e matam pessoas. Aquela pessoa que colocou o avião, não acontece nada. Ou o seguro paga ou não paga. Então vamos cobrar, vamos fiscalizar e vamos manter essa CPI mais forte do que está hoje. A partir desta comissão, gerar medidas e ações corretivas e preventivas que a gente vai comunicar à Agência Nacional de Aviação Civil para que ela se modernize, se adapte e melhore os seus procedimentos. De uma linha geral, inclusive na legislação, mas principalmente na fiscalização. Hoje a gente sabe que o transporte aéreo clandestino é uma realidade, é o chamado câncer da aviação geral, a quantidade enorme de aeronaves clandestinas que voam pelo Brasil e, claro, os acidentes decorrentes. Tudo isso nós estamos colocando, estamos anotando, e a partir do resultado dessa CPI, o nosso relator, o deputado Rodrigo Gambale, junto comigo, vamos escrever todas as nossas sugestões de melhoria. A Lei da Cesárea, o projeto que dá o direito à gestante de optar pelo parto cesariano na rede pública, que é um projeto da deputada Janaína Pascoal, foi aprovado na semana passada. O governador paulista declarou apoio à sanção, mas ainda sofre a resistência do maior opositor. O deputado Campos Machado, do PTB, tem afirmado que vai combater a proposta para impedir que seja adotada em outros estados. No entanto, a tramitação do texto seguiu. Foi para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto de lei do deputado Barros Munhoz cria normas para o contato por empresas de telefonia móvel ou fixa para oferta de produtos, serviços, cobrança e campanhas por meio de telemarketing. Em todo o Brasil, vários estados estão legislando sobre o assunto. No Rio, entrou em vigor em maio uma lei que limita os dias e horários para as ligações. Em São Paulo, o PROCON mantém há quase 10 anos um cadastro de consumidores que não querem receber chamadas de telemarketing. Atualmente, há 1.700.000 cadastros para não receber as chamadas. Outro projeto de destaque foi a aprovação da redação final do projeto 435 da deputada Janaína Pascoal. Ele dá oportunidade para gestantes optarem pela cesariana a partir da 39ª semana de gestação. A expectativa da deputada é de que o projeto seja sancionado pelo governador João Dória até o fim do mês. A primeira-dama do Estado abraçou o projeto. Já antes da votação aqui, eu fui, pedi uma audiência com ela, ela me recebeu, passamos 2 horas eu explicando detalhadamente, e ela realmente se convenceu da importância do projeto. Assim que o projeto foi votado aqui, eu tomei a liberdade de fazer um contato com ela, pedindo apoio para a sanção, e o governador já noticiou em vários meios de comunicação que vai sancionar, talvez até nesta semana. Quanto mais rápido, melhor, porque já tem mulheres ligando no gabinete, dizendo que estão grávidas e que querem exercer esse direito. Então, acredito que nos próximos dias nós já tenhamos a lei vigente. Foi um projeto muito importante, confere às mulheres essa autonomia num momento bastante delicado da vida delas e com certeza vai ajudar a salvar vidas de muitos bebês. Outro projeto aprovado na comissão é o 567 do deputado Ed Thomas, que assegura a realização do exame de trombofilia a toda mulher em idade fértil no estado. A trombofilia é uma predisposição para desenvolver trombose, causada por defeitos na coagulação do sangue que favorecem a formação de coágulos. Também foi aprovado o projeto de lei 568 do deputado Tiago Auríquio, que institui a campanha Fevereiro Laranja. A campanha alerta sobre a leucemia, câncer que afeta os glóbulos brancos.
A Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, estuda a criação de um polo internacional para o desenvolvimento sustentável. A medida foi apresentada pelo reitor da universidade, Márcio Nobel, à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação, presidida pelo deputado Sérgio Vitor, do Partido Novo. O chamado Hub, espécie de shopping da inovação que reúne empresas de base tecnológica e também potenciais investidores, que deve ser implantado no município de Campinas, é de iniciativa da Unicamp e deve contar com a participação da PUC Campinas. O vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o deputado professor Kenny do Progressistas, propôs colaborar juridicamente com a universidade para a elaboração de um projeto de lei. Ali seria, de certa forma, um laboratório de uma cidade eficiente, respeitando o meio ambiente, utilizando energia de forma inteligente, sustentável, elaborando pesquisas, e isso poderia servir de referência para todas as outras gerações, né? Repensar nossa forma de ter cidades sustentáveis pelo país. Então, esse é o papel da universidade, né? Propagar conhecimento, e eu acho que isso seria importantíssimo para o nosso país. O reitor da Unicamp prestou contas à comissão sobre sua gestão no primeiro semestre de 2019. A deputada Marina Elou da Rede colocou o seu mandato à disposição para debater propostas de financiamento da universidade diante da possibilidade de uma reforma tributária. Acho que é uma iniciativa louvável da Unicamp em relação à criação de um programa de um distrito sustentável, com zona livre de conhecimento, com integração entre os diversos entes. É um projeto que pode ser muito, muito inovador e referência, e a gente se colocou à disposição da Unicamp enquanto mandato para construir um modelo jurídico e uma institucionalização desse programa em conjunto. O presidente da comissão, deputado Sérgio Vitor do Novo, disse que vai acompanhar a situação dos recursos que a Unicamp destina aos seus 4 hospitais conveniados ao SUS e que comprometem cerca de 20% dos recursos da universidade. Ele também se colocou à disposição para formar uma subcomissão de apoio ao Polo para o Desenvolvimento Sustentável. A LESP tem um papel importante de acompanhar e tirar qualquer eventual barreira ou regulatória ou problema que eles tenham para fazer essa interface com o Estado, para que isso ande logo, né? A gente está falando que isso tem um potencial de não só desenvolver a região, mas desenvolver pesquisa, produtos que podem mudar a vida e o desenvolvimento do nosso Estado, né? O reitor da Unicamp agradeceu o apoio dos parlamentares para a criação do polo que está sendo chamado de Zona Franca do Conhecimento. Eu acho espetacular, tudo que a gente queria, realmente a participação da Assembleia de uma maneira muito efetiva. A gente já tem conversado com o governo do Estado, com a Prefeitura de Campinas, as prefeituras da região, e certamente a presença e a participação da LESP será fundamental para trazer inovação, ideias novas e transformar essa ideia que é tão nova, tão interessante, realmente em algo concreto. O reitor também disse que os parlamentares serão informados sobre as negociações com a Secretaria de Estado da Saúde, sobre os repasses para os hospitais. A gente tem 4 hospitais que têm financiamento do SUS, eles funcionam 100% SUS, mas hoje o SUS cobre apenas 1/3 dos gastos desses hospitais. O resto é a universidade que está realmente financiando. E está deixando a situação bastante complexa dentro da universidade, mas a gente tem discutido e conversado com a Secretaria de Saúde para equacionar essa questão. Você vê na reportagem o reitor da Unicamp, Marcelo Knobel. O ex-deputado estadual Feliciano Filho, autor da lei que proíbe a matança indiscriminada em canis municipais, sugeriu o controle populacional de cães e gatos no estado de São Paulo. Durante a reunião da CPI da Assembleia Legislativa, o atual vereador de Campinas lembrou que o aumento dos animais pode agravar ainda mais os problemas. A veterinária Maria Eugênia Carreteiro participou da reunião, onde comentou sobre a proibição da venda de animais, embora reconheça os entraves jurídicos. A veterinária sugeriu a implantação de políticas como as que já estão em curso em países como Bélgica e Holanda, que exigem do consumidor o controle por meio de chips sobre a origem dos animais e a taxação de impostos para quem adotar ou comprar um animal, com a imposição de multas por abandono.
Então a gente sabe que a venda é o que faz aumentar também esse número de bichos, além de casos com políticas de castração. Então, assim, todos esses países e lugares começaram com a identificação dos animais e com um sistema único de identificação. Porque se a gente não consegue saber quantos animais são, quais espécies são, a gente não consegue fazer qualquer medida pública para esses indivíduos. Secundariamente, a identificação deles, aí a gente começa com essas políticas de ou incentivo, né, à educação ambiental ou punição e multa, que foi uma das coisas que mais funcionaram em outros países. A CPI da venda de animais recebeu o ex-deputado Feliciano Filho, autor da Lei nº 12.916, aprovada em 2008, que proíbe a matança indiscriminada em canis municipais. Ele sugeriu a aprovação de 2 projetos, um que institui o certificado de origem durante a venda de cães e gatos e outro que estipula aos criadores exclusivamente a venda de animais castrados. Um dos pontos levantados pelo ex-parlamentar Feliciano Filho foi a questão do controle populacional de cães e gatos, questão que impacta diretamente na saúde pública. A USP fez uma pesquisa na cidade de São Paulo que serve de amostra ao Brasil todo. Em 6 anos, a população humana cresceu 3,6%. Nesse mesmo período, a população canina cresceu 60% e a felina 152%. Fizeram a projeção que, se não tiver um controle populacional em massa efetivo das fêmeas, até 2022, 2024, nós teremos mais cães e gatos do que gente. Hoje, cão e gato já superam o número de crianças. Então vai ser uma epidemia. O deputado estadual e presidente da comissão, Bruno Ganem, do Podemos, comentou sobre a nova fase da CPI da venda de animais. De uma forma geral, a regulamentação, talvez de uma forma global, talvez de uma maneira fracionada, para evitar aí que um projeto que tem muitas coisas boas, mas que eventualmente uma coisa ou outra cause aí divergências na casa, acabe não sendo aprovado por conta disso. Então, talvez a ideia que inclusive hoje surgiu foi essa: ao invés de termos um grande projeto, termos vários pequenos projetos que passariam de uma maneira mais tranquila aí nas comissões e no plenário. O melhor julho dos últimos 8 anos para o Caixa do Governo Federal. A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas registrou alta real, isto é, acima da inflação de 2,95% no mês, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram quase 138 bilhões de reais, segundo a Receita Federal. De acordo com o boletim, esse foi o melhor resultado para meses de julho desde 2011. O crescimento registrado teve influência da paralisação dos caminhoneiros em maio de 2018, que prejudicou a arrecadação do ano passado. Os 65 anos do Parque dos Parques. Na 4ª reportagem da série preparada para o Jornal da Assembleia, 2ª edição, o prédio da Bienal. Ele tem tradição. O nome Matarazzo está relacionado com a história de São Paulo. A família italiana que migrou para o Brasil contribuiu muito para o desenvolvimento da capital paulista nos mais diversos setores, incluindo o das artes. Francisco Matarazzo Sobrinho, que ficou conhecido como Titilo, criou o Teatro Brasileiro de Comédia, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, o Museu de Arte de São Paulo e foi o principal responsável por trazer a Bienal Internacional de Arte para a capital paulista. Não é à toa que o nome dele está ligado à história do Parque do Ibirapuera. Pavilhão Titilo Matarazzo. Este é o nome do prédio da Bienal, instalado no Parque Ibirapuera. E agradeço enormemente à diretoria do Instituto Brasileiro de Arquitetura. Nada mais tenho que dizer. Homenagem àquele que ajudou a criar e a consolidar a Bienal Internacional de Arte, evento considerado um dos 3 mais importantes do mundo no campo das artes, e que desde 1951 proporciona oportunidades para o Brasil ter contato com os mestres da arte, como Picasso, Magritte e os brasileiros por adoção, Vitor Brecheret e Lazar Segal. São nomes à altura do arquiteto que projetou o prédio da Bienal, Oscar Niemeyer. O prédio considerado um ícone da arquitetura moderna brasileira e que foi tombado pelo patrimônio histórico, tornou-se marca também de um dos principais eventos de moda, a São Paulo Fashion Week.
A brasileira Gisele Bündchen deu seus primeiros passos rumo à fama nas passarelas instaladas no pavilhão do Ibirapuera. E foi lá que se despediu dos desfiles em 2018. Outras modelos famosas também passaram pelo Ibirapuera. Fato que realçou a reconhecida importância do parque na vida da mais importante cidade da América do Sul. Eu sou desde sempre usuária do Ibirapuera, adoro andar de bicicleta por lá, tomar água de coco no Ibirapuera. Então, eu acredito que seja não só o cartão postal, mas o lugar onde todo o povo de São Paulo se encontra. Difícil um turista que venha, né, para cá e não vá visitar o Ibirapuera. Bom, extremamente importante e extremamente bonito, né? O Parque Ibirapuera completa aí 65 anos e ele é um dos cartões postais de São Paulo. O Parque Ibirapuera é um dos locais mais visitados, né, e mais fotografados do mundo. Então, a importância do parque, e vamos festejar. E o Ibirapuera se torna uma referência para outros parques. Por exemplo, em Campinas nós temos o Parque A Lagoa do Taquaral, que é um parque muito parecido com o Ibirapuera. Então, cumprimentar toda a população de São Paulo por 65 anos desse parque tão importante. Bem, para continuar falando desse assunto, a gente vai conversar agora com o professor Vitor Caldana, que é especialista em urbanismo pela Universidade Mackenzie, arquiteto. Boa noite, professor. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Professor, vamos falar um pouco dessa privatização aí dos equipamentos públicos do Parque do Ibirapuera, né? Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa privatização? Isso é positivo, é negativo para a população? É preciso ter regras? Qual que é a análise conjuntural que o senhor faz dessa privatização? Olha, fundamentalmente, esses processos de privatização, de concessão, eles precisam ser analisados sob dois aspectos. Um aspecto é o administrativo, e é procurar ver qual é o tipo de vantagem que o poder público e a sociedade vão auferir ao privatizar ou conceder determinados serviços ou determinada área. E a segunda coisa são as condições de manutenção do espírito público desses equipamentos. Isso é fundamental. Muitas vezes, o equipamento ser privado não significa que ele perde o seu caráter público, o seu caráter de usufruto e de pertencimento. E esses são os dois pontos fundamentais. No caso do Ibirapuera, do ponto de vista gerencial, nós temos coisas interessantes, como, por exemplo, o fato de que o concessionário vai cuidar do parque e de mais 3, 4, 5 outros parques da cidade, o que é positivo. São agora, 5 parques, né, professor? Acho que 5 parques em lugares mais distantes da região central de São Paulo. E que apresentam problemas de orçamento, de manutenção e tudo mais. Isso, indiscutivelmente, é um aspecto positivo. Agora, por outro lado, o prazo dessa concessão do Ibirapuera aparenta ser um pouco exagerado. Outra coisa que também é 35 anos, não é isso, professor? 35 anos. É muito tempo, né? Se você fizer uma projeção no tempo, você vai perceber que são gerações e gerações de pessoas. E as medidas intermediárias para que, no caso de dar errado, você recuperar as coisas, são muito frágeis. Outra coisa que é problemático, o fato de que você está concedendo para uma empresa que não tem no seu DNA, na sua história, a manutenção de parques públicos, não é? O gerenciamento e a manutenção. Isso gera preocupação nas pessoas. Outra coisa que gera preocupação nas pessoas... Desculpe interromper o senhor estava falando que eles não são especialistas, eles são especializados em manutenção de estrada, concessão de rodovias, não é isso? Isso, exatamente, é outro ramo, não é? E a manutenção de parques, eu trabalhei anos a fio no Simba Safari, a manutenção de parques tem especificidades muito grandes, né? Sobretudo porque você lida com o público de uma maneira muito direta e você lida com o patrimônio, no caso do Ibirapuera, inclusive com o patrimônio histórico. Outro aspecto que é problemático é que o plano diretor
de manutenção e desenvolvimento do Parque do Ibirapuera, ele não é um documento administrativo. O Parque do Ibirapuera tem um significado urbano, não só simbólico, mas como programático, fundamental. O Ibirapuera é o ponto mais importante da cidade. Ou seja, são milhões de pessoas que aí vão e são outros milhões de pessoas que, mesmo não indo, usufruem mentalmente do parque. Então, você não pode pensar que o plano diretor é apenas uma peça administrativa orçamentária, mas ele é, acima de tudo, uma peça de política pública, de como manter o parque público em funcionamento como um instrumento de educação ambiental, lazer e, no caso de São Paulo, sobretudo, descompressão. Professor, fora paisagística. Professor, falando de plano diretor, né? O senhor que é especializado nessa área, o que esse plano diretor, né, que está sendo questionado, a gente já fez outras entrevistas, fizemos inclusive com o vereador Natalini, que questionou a elaboração desse plano, o que ele tem que contemplar? Quais são os pontos importantes e fundamentais que precisam estar nesse plano diretor e que precisam ter atenção do poder público? Olha, várias questões. Por exemplo, uma delas é a conservação e ampliação do patrimônio construído. Então, você tem todo um capítulo que é a conservação do patrimônio histórico, né, do Bienal, OCA, auditório, enfim, mas você tem que ter a previsão, afinal nós estamos falando de 30 anos, você tem a previsão de novas construções. Quais serão essas novas construções? Qual é o limite para isso acontecer, se for acontecer? Quais são os critérios para que elas possam acontecer e onde elas poderão acontecer? Quais são esses limites? Outra coisa, qual é o limite de atendimento do parque? Isso ao longo do tempo. A cidade vai continuar crescendo. O parque vai poder crescer? Se vai poder crescer, ele vai crescer para onde? Nós temos essa possibilidade? O plano diretor tem que dizer isso. Quais são os tipos de uso que se pretende incentivar para o parque? Veja como o problema de ser uma concessão tão longa é grave. Os tipos de uso variam com o tempo. Nesses próximos 10 anos, você pode precisar de um tipo de uso diferente do que a sociedade necessitará daqui 10 ou 12 ou 15 anos, não é? E o plano diretor ele tem que prever isso. Você não pode fazer um plano diretor para 30 anos, é muito tempo. Nem para a cidade você faz o plano diretor para 30 anos. Professor, então, oi. Por que esse plano diretor está sendo tão criticado nesse momento? A forma como ele está sendo feito, a maneira como ele está sendo entregue. Qual que é, na opinião do senhor, o motivo das críticas a essa elaboração que está sendo feita? Muita gente está dizendo que ele está sendo feito às pressas aí para atender o edital. Queria que o senhor fizesse uma análise mesmo desse processo de elaboração do plano diretor. Nesse aspecto, a questão ela é bastante precisa. Hoje, você tem dois modos de fazer um plano diretor. Você tem uma metodologia, que é uma metodologia de gabinete, que é uma resposta administrativo-gerencial para uma determinada demanda, que é o que foi feito. E a outra metodologia, que é a que funciona, é você ter uma metodologia chamada participativa. O que é a metodologia participativa? É uma metodologia onde você ouve as pessoas envolvidas naquele dia a dia, no uso, ouve o poder público, ouve a iniciativa privada, ou seja, fazendo você audiência, ouve os agentes produtores daquele ambiente e, a partir disso, você faz proposições que você desenvolve em conjunto com eles. Com isso, você garante um grau de aderência e um sentido de pertencimento das pessoas a esse plano muito maior, que é o que garante que o plano vai ser respeitado. Professor. Quando o plano é de gabinete, que é o que foi feito, o que ele faz? Ele dá uma resposta administrativa competente, mas como não tem aderência, como não tem envolvimento, você não tem garantia de que ele vai ser implementado, garantia no dia a dia. Então, a metodologia de gabinete de elaboração de planos diretores, ela é obsoleta. Hoje se usa, até para fazer o plano diretor de São Paulo, foi usada essa metodologia,
hoje se usa a chamada metodologia participativa. Mas não é só o participativo de fazer uma ou duas reuniões. Na verdade, você faz simulações, apresenta para o público, debate, faz oficinas, abre o leque de interlocutores. Então, o grande problema desse plano, no meu modo de ver, é metodológico. Como foi feito o processo de privatização sem que o plano tivesse sido feito, e ele foi exigido depois, ele foi exigido com prazo muito curto. E esse prazo muito curto é que, na verdade, acaba interferindo na metodologia de elaboração dele. Professor, a gente está terminando aqui a nossa entrevista. Queria que o senhor falasse um pouco, outra preocupação em relação ao valor cobrado por essa empresa nos equipamentos, valor de lanche, valor de serviços e tal. Existe alguma maneira, nesse momento, de se fazer uma pressão, a sociedade fazer uma pressão para evitar aí preços abusivos, para evitar algum tipo de conduta exagerada? Existe um mecanismo de fiscalização dessa empresa vencedora? O que é possível fazer? Então, essa é uma outra questão, que é aquela que eu falei no início. Na medida em que você dá um tratamento meramente administrativo para as coisas, você perde a dimensão pública delas. A sociedade, ela tem que poder, ela tem que exigir, e nós temos que estar presentes no cotidiano da gestão para impedir desde a mercantilização plena do parque, o que afastaria o seu espírito público, que foi eu comecei a entrevista falando disso, ou seja, essa mercantilização será nociva, poderá ser nociva ao espírito público de usufruto do parque, até, e isso vale para preços de produtos a serem vendidos, bebida, etc., etc., até a própria eficiência da gestão. A sociedade precisa estar presente na fiscalização disso e é onde o longo prazo de concessão fragiliza o processo. Por quê? Porque se você está sob contrato por 30, 35 anos, a influência que a sociedade e o próprio poder público poderão ter nessa fiscalização tende a diminuir. Então, é muito importante que essas coisas se ajustem agora, antes de começar o processo, ou antes de terminar o processo de privatização e se fazer a transição toda, de modo que a gente não tenha surpresas muito desagradáveis nos próximos 4, 5, 6 anos. Agradecemos aí a participação do arquiteto e urbanista Walter Caldano. E assim termina a segunda edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet, no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.